Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre estereoquímica. Esta é a parte 4. Caso você não tenha assistido as partes 1, 2 e 3, elas se encontram na playlist Introdução à Estereoquímica. Essa parte 4, como as demais, vocês encontram esse conteúdo no capítulo 6 do livro Química Orgânica. É importante que você assista as partes anteriores para ter uma base para compreender melhor o que nós vamos falar nesse vídeo. Neste vídeo, nós trataremos basicamente das regras de Kahn-Ingold e Prelog para a designação da configuração absoluta. Continuando então o nosso estudo sobre estereoquímica, dando prosseguimento ao que nós já vimos, nós vimos como representar enantiômeros, nós vimos como representar projeções de Fischer, falamos sobre configuração absoluta, mas nós não mostramos como fazer especificação da configuração absoluta. Então, nesse vídeo agora, nessa continuação, nós trataremos do sistema chamado sistema CIP, de representação, de especificação da configuração absoluta, onde esse C é a primeira letra do nome do Robert Kahn, o I do Christopher Ingold e o P do Vladimir Prelog. Esses três químicos, tá? Eles desenvolveram na década de 60 uma série de regras, um conjunto de regras para padronizar a especificação da configuração absoluta de carbonos assimétricos. Não só carbonos, mas outros centros assimétricos também. Mas vamos falar particularmente aqui do carbono e depois tudo que a gente falar é expandido também para outros elementos. Aí vocês têm algumas informações sobre cada um desses químicos. O Prelog, ganhador do Prêmio Nobel de Química também, em 75, e o Christopher Ingold é um químico muito importante, é o que introduziu aquele sistema de representação simbólica de mecanismo muito conhecido dos estudantes de nível médio e nível superior, como substituição nucleofílica unimolecular, bimolecular, tá? Foi ele o introdutor desses termos. Então, em 1966, o Robert Kahn, Christopher Ingold e Vladimir Prelog, como eu já disse, publicaram um artigo em que eles estabeleceram, tá, regras para a especificação da configuração absoluta em centros de quiralidade tetracoordenados. As referências originais estão aqui embaixo e vocês encontram mais detalhes, a referência completa ao final. Essas normas ficaram conhecidas como sistema CIP, e em 1882, como mostrado na referência embaixo, houve uma proposta de atualização dessas regras. E esse sistema, né, esse conjunto de regras, resulta num sistema de representar a configuração absoluta, de especificar a configuração absoluta, que é chamado de sistema RS. Vocês viram nos slides anteriores, em vídeos anteriores, onde nós apresentamos nomes dos compostos com a letrinha R ou S antes do nome. Então, a partir de agora, nós vamos ver exatamente o que significa e como que nós aplicamos as regras desenvolvidas por esses três químicos para determinar a configuração absoluta de um determinado centro assimétrico. Bom, as regras são muitas, são extensas. Nós pegaremos algumas dessas mais importantes, mais básicas, para explicar para vocês. E, como eu já disse anteriormente, essa aula é uma aula de introdução ao estudo da estereoquímica. Esse é um campo, uma área da química extremamente ampla e é claro que as próprias regras de Kahn-Ingold e Prelog são muito mais extensas do que eu vou apresentar aqui. Estou apresentando apenas algumas dessas regras. E, obviamente, os interessados podem se referir aos artigos originais. No sistema RS, você tem várias etapas para a determinação da configuração
absoluta, se ela é R ou S. Eu vou explicar o que é R e o que é S, quais são essas etapas, tá? A primeira etapa consiste no seguinte: você deve numerar os átomos ou grupos ligados ao carbono assimétrico, aqui está o carbono, e um termo mais genérico para isso é um centro estereogênico, até porque aqui poderia ser um átomo de enxofre, poderia ser um átomo de nitrogênio, por exemplo. Tá? Eu vou falar carbono assimétrico, mas lembra que o termo mais genérico é centro estereogênico. Então, você numera esses átomos em ordem de prioridade. O maior número atômico terá prioridade maior. Então, se você tem dois átomos ligados, o átomo que tem maior número atômico terá prioridade. Então, a primeira regra é essa. A prioridade é dada pelo número atômico do elemento ligado ao carbono assimétrico. Aqui eu tenho um carbono e eu represento dois grupos no plano, um grupo para trás do plano, um grupo para frente do plano. E põe aqui prioridade 1, que é a maior prioridade, a segunda maior prioridade, a terceira maior prioridade e a quarta prioridade. No sistema proposto por Kahn, Ingold e Prelog, o grupo de menor prioridade, ele deve ficar o mais afastado possível do observador, ou seja, para trás. Deve ficar afastado do observador, para trás do plano. Então, o observador está nessa posição, o grupo deve estar apontado para trás. Você escreve, então, a estrutura, como eu mostrei, colocando o grupo de menor prioridade para trás do plano. Tá? Você tem o grupo 1, 2, 3 e 4. Representa dessa forma. Bom, o terceiro aspecto, a terceira regra a ser seguida é o seguinte: uma vez que você desenhou a molécula, a estrutura, colocou dois grupos no plano, um grupo para frente e um grupo de menor prioridade para trás, você traça uma seta do grupo de prioridade 1, passando pelo grupo de prioridade 2 e, finalmente, do grupo de prioridade 3. Então, observa bem. O observador está aqui, nessa posição. O grupo de menor prioridade está afastado o mais longe possível do observador. Esse é um aspecto fundamental do sistema CIP. Você passa uma seta do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1. Você observa que essa seta gira no sentido horário. Se as setas giram no sentido do horário, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, o enantiômero é dito ser o enantiômero, o centro de assimetria ali tem configuração absoluta R. Do latim rectus quer dizer direita. Ela gira para a direita. Observa o outro enantiômero aqui agora, que é a imagem especular do primeiro. Onde que o observador vai se localizar? Se localiza aqui. Ele tem que estar localizado mais afastado do observador. O observador não pode ficar nessa posição aqui. Ele tem que ficar do lado oposto ao grupo de menor prioridade. Isso é fundamental, tá? Você, então, passa uma seta de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1. Observa que essas setas agora giram no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, você usa a letra S para designar a configuração absoluta daquele centro estereogênico, ou seja, daquele carbono. Do latim sinister, quer dizer esquerdo. Ele está girando para a esquerda. Então, nós temos aqui três aspectos fundamentais para aplicar esse sistema de Kahn, Ingold e Prelog. Desenha a estrutura, como indicado aí, dois grupos no plano, um para trás e um para frente. Essa é uma das maneiras de se fazer. Vamos ver outras representações depois, mas essa é a principal. Indica a ordem de prioridade. O elemento com maior prioridade ligado ao átomo central, maior número atômico, terá maior prioridade, que é a prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3.
tá? Vamos ilustrar com casos reais. E depois você põe o observador mais afastado do grupo de menor prioridade e passa uma seta do 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1. Se essas setas giram no sentido horário, configuração absoluta R. Se as setas giram no sentido anti-horário, configuração absoluta S. Então, repetindo, a prioridade dos grupos é dada segundo o número atômico e número de massa no caso de empate dos átomos ligados diretamente ao centro de quiralidade. Maior número atômico, maior prioridade. Dois elementos com o mesmo número atômico, por exemplo, hidrogênio e deutério. A maior prioridade vai ser dada para o deutério, que tem maior massa. Como que nós utilizamos o sistema CIP quando nós estamos utilizando as fórmulas de Fischer, tá? Então, como que fazemos a especificação do sistema RS aí, tá? Ao empregar a fórmula de Fischer. Então, aqui nós temos uma fórmula de Fischer para esse composto, cuja representação em 3 dimensões está aqui, tá? Como nós já vimos na projeção de Fischer, os grupos na horizontal estão para frente, os na vertical estão para trás. Se o grupo de menor prioridade estiver na vertical, que é o caso aqui, é só observar o sentido das setas partindo do grupo 1 até o 3. Menor prioridade está para trás. Então, essa representação corresponde a isso de cá, olha, onde eu puxo esse aqui um pouquinho para frente, olha, o cloro está aqui, tá? O cloro agora, observe que eu representei em 3 dimensões, mudando ligeiramente o ângulo em torno dessa ligação aqui, puxando esse cloro que estava para trás um pouquinho para frente. Corresponde a essa representação. Então, essa representação de Fischer, onde o grupo de menor prioridade está na vertical, tanto faz em cima quanto embaixo, na vertical, corresponde a essa projeção em 3 dimensões. Então, como que você faz, então, na projeção de Fischer? Basta que você passe uma seta do 1 para 2, do 2 para 3 e do 3 para 1, tá? Que seria o mesmo aqui, de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 1. Nesse caso, o sentido horário, é a configuração absoluta R. Então, observe que o grupo de menor prioridade está na vertical. Importante. Uma outra situação, quando você tem a projeção de Fischer, é que pode ter casos em que o grupo de menor prioridade está na horizontal. Ao estar na horizontal, significa que ele está para frente. Então, não posso passar uma seta de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1. Por quê? Porque o grupo de menor prioridade está para frente. O que você faz nesse caso? Tem várias maneiras de fazer, mas uma delas é o seguinte: mantém-se fixa a posição de qualquer um dos grupos, exceto o 4, e trocam-se os outros. Ou seja, trocar os grupos de posição adotando o mesmo sentido. Vamos lá. Eu fixo o flúor, mantenho o flúor fixo. O flúor está aqui nessa posição e continua nessa posição. Então, eu vou movimentar os outros grupos. Eu vou jogar o cloro, o hidrogênio para o lugar do cloro, subo o cloro, o hidrogênio para lá, ponho o cloro para baixo e ponho o iodo para cá. Você observa que eu mudei esses grupos de posição. Aqui estava o cloro, passou a ser ocupado pelo hidrogênio que estava aqui. Aqui estava o iodo, passou a ser ocupado pelo cloro que estava aqui. Ou seja, eu girei esses grupos, mantive todos constantes. Ao fazer isto, eu desenho aqui em 3 dimensões para vocês verem que agora o hidrogênio ele está para trás do plano. Estando para trás do plano, a projeção de Fischer é esta que está aqui. Bom, agora eu faço como fizemos anteriormente. Eu passo uma seta de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1. Aqui nós temos a configuração, tá, absoluta S. Tá? Observe que se eu passasse a seta aqui, olha, 1, 2, 3, estaria girando no sentido horário. Mas eu estou olhando isso, tá, de frente.
para frente aqui para a tela. Se eu me posiciono de frente para a tela, o grupo de menor prioridade está apontando para mim, que sou o observador. Então, eu estou observando do lado contrário. Então, uma das maneiras é essa. Se ele estiver na horizontal, você pode simplesmente passar, determinar essa ordem de prioridade 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Se está no sentido horário, configuração absoluta é o contrário, porque esse grupo está apontado para você. Ou se você estiver achando que isso está confuso, faça isso. Fixa um grupo numa posição, fixei o flúor. E troca os outros de posição. Em qualquer sentido, ou horário ou anti-horário, mas troque de uma forma sistemática. O hidrogênio ocupa o lugar do cloro, cloro ocupa o lugar do iodo, iodo ocupa o lugar do hidrogênio. Agora o menor prioridade ficou para trás, e daí é como nós já aprendemos, sem mistério. Um pouco mais de detalhes sobre a atribuição de prioridade dos grupos. Nós dissemos que a prioridade dos grupos é dada segundo o número atômico e número de massa, no caso de empate, dos átomos ligados diretamente ao carbono assimétrico. Vamos lá. Você tem aqui essa situação, tá? Você tem um carbono central, agora estou usando a projeção de Fischer, grupo de menor prioridade está para trás, tá? Eu tenho 4 grupos, o grupo OH, o grupo NH2, o grupo hidrogênio e o grupo CH2BR. Neste caso, o hidrogênio tem número atômico 1, o carbono do grupo CH2BR tem número atômico 6, o nitrogênio do NH2 tem número atômico 7 e o oxigênio do OH tem número atômico 8. Observe que eu analiso o número atômico dos elementos diretamente ligados ao carbono. Então, a prioridade maior é 1, depois o nitrogênio, depois o carbono, depois o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, prioridade maior para este grupo, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1. Essa composto tem configuração absoluta S. Note que não é massa do grupo, não é nada disso. É número atômico do elemento aqui em destaque. Os átomos de maior número atômico têm maior prioridade. Tá? Estou repetindo bastante isso, porque essa é a questão mais fundamental das regras aí de Kahn, Ingold e Prelog. No caso de empate de átomos diretamente ligados ao carbono assimétrico, comparam-se os átomos ligados a ele, utilizando os mesmos critérios. Então, aqui, eu tenho 4 grupos, hidrogênio, oxigênio. Mas esse grupo aqui é um grupo CH3. O grupo CH3 tem o carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. Menor prioridade é hidrogênio, sempre. Maior prioridade, o oxigênio tem maior prioridade sobre o carbono. Mas eu tenho aqui um átomo de carbono e um átomo de carbono. Nesse grupo aqui, o carbono está ligado a 3 outros. E neste daqui, está ligado a 3 outros. Então, em caso de empate, nos átomos diretamente ligados ao carbono assimétrico, comparam-se os átomos ligados a eles. Então, eu vou comparar quem? Eu tenho aqui um bromo, um hidrogênio e um hidrogênio. Eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu comparo bromo com hidrogênio. Bromo tem maior número atômico, então esse grupo passa a ter maior prioridade em relação ao de baixo. Portanto, CH2BR tem prioridade maior que CH3. Então, a ordem aqui é 1 para 2, 2 para 3. Esse é o enantiômero R, um bromo propan-2-ol. Eu chamo a atenção aqui que a letra R ela vem em itálico e entre parênteses, sempre em itálico. Tá? A diferença está ali, aquele número atômico dos elementos ligados ao átomo onde houve um empate. Tá? Eu vou aprofundar um pouquinho aqui, dar um pouquinho mais de detalhes pelo seguinte: muitas vezes, quando ocorre o empate,
No caso anterior, o empate era entre um grupo CH3 e um grupo CH2Br. O carbono sempre ligado a 4 grupos. Mas aqui, quando você tem, por exemplo, um grupo carbonila, o carbono está ligado, além do carbono central, ele está ligado a um átomo de hidrogênio e a um átomo de oxigênio, mas não tem 4. Ele tem 4 ligações, mas está ligado duplamente. Então, para fins dessa especificação da configuração absoluta, da prioridade, tá? Grupos com ligações duplas e triplas, tá? São desdobrados em 2 ou 3 ligações simples. Ou seja, eu pego o carbono está ligado duplamente ao oxigênio. Então, o carbono está ligado a um oxigênio e está ligado a um outro oxigênio aqui, que eu representei de azul. Está duplamente ligado. É como se tivesse ligado a 2 átomos de oxigênios. E o oxigênio está ligado a um átomo de carbono, é como se ele tivesse ligado a 2. Então, eu duplico o oxigênio no carbono e duplico o carbono no oxigênio, para fins de especificação da prioridade. Aqui, quando você tiver aqui um CH2, esse carbono está ligado duplamente a este carbono de cá. E este segundo carbono está ligado duplamente ao primeiro. Então, eu duplico os carbonos. Esse carbono está ligado a um hidrogênio, a um carbono e a outro carbono. Este carbono está ligado a um oxigênio, a um hidrogênio, a um oxigênio e a um outro átomo de oxigênio. E se for uma ligação tríplice, esse carbono está ligado a um carbono? Sim, ele está ligado a um carbono, uma ligação verdadeira. Mas ele é como se tivesse ligado a mais um carbono e a mais um carbono. E o próximo também, né? Você duplica. Isso para fins de comparação. Vamos ver. Tá? Os átomos destacados em azul são tratados como se estivessem ligados a grupos de prioridade zero. Tá? Ou seja, este oxigênio está ligado a um carbono e mais um oxigênio. E este oxigênio está ligado só a um carbono aqui. Se eu tiver que fazer alguma análise posteriormente, vou considerar que ele está ligado a um grupo de prioridade zero. Ou seja, a prioridade zero aqui não quer dizer que vai ser máxima prioridade, não, tá? Vai ser um grupo de última prioridade. Então, quando você compara, por exemplo, este grupo aqui, olha, este grupo, CH, CH3, CH, ligado a um CH2, CH3. E quando você compara esse grupo CH, CH2, qual grupo tem maior prioridade? Se você pega isso daqui e desdobra, põe mais um carbono aqui, olha, e põe aqui mais um carbono aqui em azul, você desdobra, nós chegamos à conclusão que este grupo aqui tem maior prioridade do que este grupo. Isso gasta um tempo para você treinar e absorver, mas só estou chamando a atenção que é previsto fazer isso, porque este carbono aqui, olha, tá? Este carbono está ligado ao assimétrico. Este carbono está ligado ao assimétrico, tá? Este carbono está ligado verdadeiramente a 2 carbonos e a um hidrogênio. Este carbono está ligado a um hidrogênio e a um carbono verdadeiramente e a um carbono que não tem grupos ligados a ele aqui. Então, aparentemente, empata. Está ligado a carbono, carbono e hidrogênio. Está ligado a carbono, carbono e hidrogênio. Só que este carbono aqui não tem grupo ligado a ele. Este carbono tem hidrogênio, que tem maior prioridade do que esse grupo zero aqui. Então, esse grupo passa a ter maior prioridade. Não vou espichar muito isso daqui. Vocês peguem depois, parem o vídeo, analisem isso. Isso é uma situação um pouquinho mais complexa, que demanda um pouco mais de reflexão, mas estou chamando a atenção que isso é previsível, tá certo? E quando eu tenho aqui um carbono ligado a 2 átomos de oxigênios, e aqui eu tenho um carbono ligado duplamente a um átomo de hidrogênio, a uma carbonila. Então, esse aqui eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio, tá certo? Empata com este. Eu tenho um carbono ligado a oxigênio, oxigênio. Também empata, oxigênio em oxigênio. Só que este oxigênio aqui está ligado ao hidrogênio.
Este oxigênio aqui está ligado a um carbono. Carbono tem número atômico maior do que hidrogênio. Portanto, este grupo tem maior prioridade que este. Bom, neste momento talvez você esteja um pouco confuso, neste momento talvez você esteja achando esse tema um pouquinho complexo, mas eu chamo a atenção aqui de que Kahn, Gold e Prelog fizeram previsão de regras em detalhes, considerando grupos insaturados, inclusive. Tá? E esse empate vai ser feito comparando sucessivamente as massas dos átomos que você está comparando um com o outro. Tá? Eu não vou explicar muito mais do que isso, passo para diante, e esse é um ponto, assim, que eu diria, nesse aspecto, um dos mais difíceis de compreensão, mas um pouco de reflexão, um pouco de estudo e um pouco de exercício você consegue resolver. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem esse carbono aqui agora, destacado com essa estrela aqui no meio. Tá? Como aqui eu tenho uma ligação dupla, dupla O, e aqui também tem dupla O, então eu duplico o oxigênio aqui e duplico o carbono lá. Duplico o oxigênio aqui e duplico o carbono lá. Então, esse grupo aqui tem o nitrogênio, que tem o maior número atômico. O hidrogênio tem o menor número atômico. Mas aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Como que eu comparo isso? Eu comparo o seguinte: este carbono aqui está ligado a um hidrogênio, a um oxigênio e a um oxigênio. Este carbono está ligado a um oxigênio, a um oxigênio e a um oxigênio. Então, aqui eu tenho o carbono ligado a 3 oxigênios, aqui eu tenho o carbono ligado a 2 oxigênios e um hidrogênio. Como o oxigênio tem massa maior, número atômico maior que o hidrogênio, esse grupo tem prioridade maior. Este grupo tem prioridade 3 e o grupo de menor prioridade ficou para trás, eu não marquei. Esse é o isômero R. Nesse momento, existe algo muito importante que a gente tem que destacar aqui, que é o seguinte: não existe uma correlação direta entre a configuração RS e o sentido do desvio da luz polarizada, ou seja, destrógeno, levógeno. Aqui nós temos um composto, que é o R, 1-cloro-2-metilbutano. Esse composto tem o alfa-D 1,64, menos 1,64. O isômero S, do mesmo composto, tem o alfa-D mais 1,64. Então, se um enantiômero tem um alfa-D, o oposto terá o mesmo valor de desvio, só que com sinal contrário. Isso sim existe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não tem correlação entre ser R e ser destrógeno ou levógeno. Esse composto é R e tem o alfa-D negativo. O ácido lático, ele é R e tem o alfa-D positivo. É claro que para o mesmo par de composto, se um é positivo, outro é negativo. Mas ser R não quer dizer que é destrógeno ou levógeno. Você tem R destrógeno e tem R levógeno. Esse é um aspecto importante que muitas pessoas confundem. Confundem o sentido de rotação lá dos grupos R para a direita com o destrógeno. Não existe essa correlação. Eu vou apresentar para vocês agora só mais alguns exemplos para fixar esses conceitos de determinação, de especificação da configuração absoluta. Observa aqui agora que nós temos um composto, uma fórmula desenhada com a cadeia principal nessa forma de linhas, em destaque o grupo CH3 para frente, em destaque o hidrogênio para trás. Usando as regras de prioridade que nós já vimos, esse grupo CH2Cl tem prioridade maior do que o CH2CH3, que tem prioridade maior que o CH3. Então, essa representação ela pode ser simplificada dessa maneira. A IUPAC ela tem uma recomendação que é, nos centros assimétricos, sempre indicar para onde está o hidrogênio, mas é comum também simplificar dessa maneira, não indicando hidrogênio, que se esse grupo está para frente,
os dois estão no plano, é porque o hidrogênio está para trás. Então, aqui basta que você passe a seta de 1 para 2 para 3 para 1, e daqui você tem a configuração S. O nome do composto é S, 1-cloro, 2-metilbutano. Esse outro isômero. Esse isômero, você observa que o hidrogênio, que é o grupo de menor prioridade, ele está para frente. E a metila está para trás. Então, se você observar 1 para 2 para 3 para 1, você vai estar observando no sentido, rodando no sentido anti-horário. Mas você está observando do lado oposto. Você tinha que estar atrás do plano. Tá? Então, a rotação que se observa, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, nesse sentido aqui, anti-horário, você poderia erroneamente atribuir a configuração absoluta como S, porque você está com o hidrogênio apontado para frente. Eu aqui observando a tela, eu estou na frente da tela com o hidrogênio apontado para mim. Eu teria que estar atrás da tela. Tá? Então, aquela seta de 1 para 2, 3 para 1, tá? Daria o S. Não, está errado. Não é o S. É o oposto do S. Porque você está olhando do lado oposto. Então, esse aqui é o R. Então, é uma maneira de nós analisarmos essa estrutura. Se o grupo estiver apontado para você, o de menor prioridade, a sequência aí que você determina não é a correta, é o contrário. Então, esse composto é o R, 1-cloro, 2-metilbutano. Mais um exemplo. O grupo de menor prioridade está para trás. Então, você tem 1 para 2 para 3. Então, esse aqui é a configuração S, é o ácido S-lático. E este daqui, você observa que o grupo de menor prioridade está para frente, está oposto. Então, se você passa a seta de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, você pensa que isso aqui é o S, não é o S, é o R, porque o grupo de menor prioridade está apontado para o observador. Você tinha que estar do lado oposto. Essa seta sugere que você tem o S, mas na realidade você tem o R. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham apreciado, que tenham tirado proveito desse conteúdo. E não perca a parte 5, que tem muita novidade ainda. Esse curso nós dividimos em 6 partes inicialmente, tá? Então tem alguns conceitos novos ainda que são importantes nesses cursos básicos sobre estereoquímica. E agradeço a audiência, agradeço a sua participação. E se você acha que foi útil para você, compartilhe com um colega, com um estudante, com um amigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.